Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como podemos realizar um teste de análise de variância no R. O teste de análise de variância ele é aplicado quando nós desejamos comparar simultaneamente 3 ou mais amostras ou subgrupos com relação à média. Então vou retirar aqui um exemplo extraído do livro de estatística do Levin, onde aparece a seguinte situação. Um fabricante de tecidos tem 4 fornecedores de fios. E esse fabricante deseja avaliar se a resistência do tecido fabricado depende do fornecedor do fio. Ou seja, se a resistência é maior ou menor em função de qual fornecedor daquele fio. Essa tabela aqui ela é tipicamente utilizada em análise de variância no Excel. Só que para eu fazer o teste no R, eu concentrei os nomes dos fornecedores que correspondem a uma variável categórica numa coluna e as resistências mecânicas em outra coluna. E o resultado é essa planilha aqui. Uma coluna com os nomes dos fornecedores e outra coluna com as resistências mecânicas dos tecidos produzidos. Bem, em nosso teste de hipótese temos duas hipóteses conflitantes. A hipótese nula, que é a de igualdade entre as resistências médias dos tecidos fabricados a partir dos fios de fornecedor 1, fornecedor 2, fornecedor 3, fornecedor 4. A hipótese alternativa, H1, é a de que existe alguma diferença ou entre o tecido de μ1, ou seja, tecido fabricado a partir do fio do fornecedor 1, ou μ2, ou a diferença está entre μ1 e μ3, ou entre μ1 e μ4, ou entre μ2 e μ3, ou entre μ2 e μ4, podendo haver até simultaneamente duas ou mais diferenças. Bom, agora eu vou importar aquele arquivo Excel aqui para o ambiente do R. Localizando o arquivo. É esse que existe tecido. E ele é visualizado aqui nessa aba de nome resiste tecido. Nessa outra aba, eu vou criar uma variável de nome resistência da seguinte forma. Eu vou chamar o objeto que foi importado, que é um dataframe, e tem o nome do arquivo Excel, existe tecido. E dentro dessa dataframe eu vou buscar a variável de nome resistência. Aqui. Se eu mandar executar, vai aparecer aqui a variável à direita de nome resistência. Eu vou criar uma variável de nome fornecedor. Da mesma forma. Aqui em resiste tecido, vou buscar a variável de nome fornecedor. Se eu mandar executar, aparece aqui a variável resistência e a variável fornecedor à direita, prontas para análise de variância. Na próxima etapa eu vou criar um objeto chamado de análise. E nesse objeto eu vou pedir que seja realizada a análise de variância mediante a função OV. Dentro dessa função OV, eu vou querer avaliar se a resistência ela é função do fornecedor. Então, vou chamar aqui a função resistência, que eu criei agora há pouco. Eu vou usar esse operador til para jogar essa questão. Resistência é função do fornecedor? Está aqui, então,
a variável fornecedor. E eu vou mandar, então, executar essa função, análise de variância. Aqui. Só que para ver o resultado eu preciso do sumário. Então, eu vou pedir o sumário dessa análise. Executando, eu tenho aqui a tabela, a chamada tabela ANOVA, com os números de grau de liberdade, na primeira coluna, a soma dos quadrados das diferenças, as médias. E o que me interessa aqui é o valor F, que eu poderia comparar com o valor crítico de uma tabela, e principalmente o valor P. Quando o valor P é pequeno, por exemplo, é menor do que um alfa, eu rejeito a hipótese nula que é de igualdade entre os fornecedores com relação às resistências mecânicas resultantes nos tecidos. Então, trivialmente, nós trabalhamos com alfa de 0,05. Esse valor P, sendo menor do que o alfa, menor do que 0,05, significa que eu posso rejeitar a hipótese de igualdade entre as resistências mecânicas dos tecidos decorrentes das origens dos fios, os 4 fornecedores de fios. Ok? Então, eu posso dizer que existe evidência estatística para julgar que existe a diferença de resistência do tecido em função da origem do fio sintético.